Olá pessoal, tudo bem? Continuando as nossas aulinhas aqui, né, no sistema EAD, até que tudo volte ao normal, né? Estamos nos adaptando cada vez mais a essa sistemática. Espero que vocês aí do outro lado possam aproveitar, né, aquilo que temos para passar hoje a respeito das tutelas de urgência. Nós já falamos, né, quando estudamos lá os artigos 294 até os 299, das tutelas provisórias de urgência e da evidência. E entre os artigos 294 ao 299 nós vimos aí, né, ensinamentos gerais a respeito das tutelas provisórias de urgência e da evidência. Agora, né, entre os artigos 300 a 302, nós vamos ver as disposições gerais que se aplicam às tutelas de urgência propriamente ditas, né? Enquanto o artigo 294 ao 299 tratava das tutelas provisórias de urgência e da evidência, ou seja, traçava linhas gerais para ambas, agora nós vamos ver, né, algumas disposições específicas das tutelas de urgência, né, que são classificadas em tutelas cautelares, né, e tutela antecipada, tutela provisória de urgência cautelar e tutela provisória de urgência antecipada. O artigo 300 aí do CPC, né, fala dos requisitos, né, para as tutelas de urgência, que nós já comentamos, né, na aula anterior: o fumus boniuri e o periculum in mora, ou seja, a probabilidade do direito invocado ou a alta probabilidade, a plausibilidade do direito invocado e o periculum in mora. E é realmente isso, né, que se exige para que uma tutela de urgência, seja ela cautelar, seja ela, né, antecipatória, seja deferida, que haja a demonstração da probabilidade de êxito, né, da ação, né, e também o perigo da demora, ou seja, o periculum in mora, ou seja, demonstrar que se aquela medida não for concedida imediatamente, haverá o quê? Haverá o perigo, né, da ocorrência de um dano, né, aí ao requerente, dano esse, né, de difícil reparação ou até mesmo, né, irreparável. E é isso que o artigo 300, né, do CPC ele nos diz lá: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aquela regra da gangorra, né, que nós falamos na aula passada, ou seja, quando o juiz vai avaliar, tá, se concede ou não a medida, ele vai observar primeiro o quê? Ele vai observar se existe o fumus boniuris, que é a probabilidade do direito, né, invocado, e o periculum in mora, que é o risco, né, da demora processual. Quanto maior for a carga, né, do fumus boniuris, né, o juiz, ele normalmente ele outorgará uma antecipação de tutela. Quanto maior for a carga do risco, né, a ser verificado, ele outorgará uma medida cautelar. Mas, na realidade, não é a menor, né, a menor carga de fumus boniuris ou a menor carga do periculum in mora que vai coibir o deferimento da medida. Porque o juiz pode deferir uma medida, né, cautelar, embasado somente no fumus boniuris ou somente no periculum in mora. O que não pode existir, gente, é a ausência de um desses requisitos, né? Se porventura não houver
a plausibilidade do direito invocado, se o juiz não visualizar que existe minimamente, aí ele faz uma análise sumária, não há necessidade de que ele tenha a prova inequívoca de que o direito do requerente, né, ele vai ser acolhido, mesmo porque ele nem pode nessa fase processual fazer isso, porque muitas vezes ele não tem nem elementos para assim fazê-lo, né? Quer dizer, ele faz uma análise sumária, né, da probabilidade do direito aí do requerente, né? E também do outro lado, se ele verificar que o perigo da demora, né, não é tão alto, mas verificar que existe uma alta probabilidade do direito invocado, o juiz concede da mesma forma. Então, essa regra da gangorra aí é justamente para sopesar se está mais evidente o perigo in mora ou se está mais evidente o fumus boniuris, né? Mas não importa a carga de cada um deles, o que importa é que ambos estejam presentes, ambos sejam demonstrados no processo, né? E aí, gente, a tutela, né, de urgência requerida, ela poderá ser concedida pelo juiz já no despacho inicial, inaudita altera partes. O que é inaudita altera partes? Sem que a parte contrária seja intimada, sem que ela conheça, né, do pedido. Então o juiz pode fazer isso, tá? Ele pode conceder a medida, seja tutela antecipada, seja até mesmo tutela cautelar, sem antes ouvir a parte contrária. Ele concede liminarmente inaudita altera partes, ou sem ouvir a parte contrária. Alguém pode dizer, mas isso não vai ferir o princípio do contraditório? Então, não, por quê? Porque as tutelas provisórias de urgência, conforme já falamos, né, anteriormente, elas são provisórias, como o próprio nome já diz, tutelas provisórias, né, de urgência. São provisórias no sentido que o juiz poderá revogá-las a qualquer momento, né? Então não tem problema, o juiz pode conceder liminarmente, inaudita altera partes, depois a outra parte, o réu, o requerido, ele é citado, você entendeu? E ele tem prazo para resposta. E aí, ele respondendo, pode ser que em determinada situação o juiz perceba que não existe mais motivação para que aquela medida ela permaneça. E o juiz, de forma fundamentada, ele poderá revogá-la em qualquer momento, né? Mas para que o juiz ele conceda essa medida liminarmente, inaudita altera partes, gente, né? E é necessário que em determinadas situações o juiz exija uma garantia, tá, para que não haja prejuízo a ser causado ao, né, requerido. Então, se o juiz, por algum motivo, não estiver plenamente convicto, né, de que aquela medida realmente ela é necessária, ele pode exigir caução, exigir uma garantia lá do requerente da medida, para que essa garantia, caso essa medida não se torne necessária no futuro, né, eventuais prejuízos causados ao requerido sejam, né, acobertados, sejam satisfeitos por essa garantia oferecida. Mas o juiz ele não é obrigado a exigir a garantia. Ele poderá exigir na forma com que dispõe o parágrafo 1º, né, do artigo 300, que diz lá: para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, e qual é o caso? Quando ele deferir inaudita altera partes, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Então o juiz, né, pode, diz o legislador, não diz que deve, né, exigir aí essa garantia. E aí, lógico, o juiz, a juíza do processo é que vão verificar em cada caso, né, quais são aqueles que necessitarão dessa garantia diante de um eventual prejuízo, né, a ser causado ao requerido. E, conforme eu já adiantei, a tutela cautelar, ou melhor, a tutela de urgência, ela pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Aqui eu queria chamar a atenção que muita gente faz uma confusão do que seja liminar e o que seja medida de urgência.
O que é liminar? Eu já ouvi aí, você entendeu? Em noticiários da televisão, inclusive na própria Rede Globo, o próprio, né, Bonner lá fala assim, fulano de tal ingressou com uma liminar, né? Quer dizer, dando conotação de ação. Então liminar não é ação, tá? Liminar é um pedido antecipatório que se faz dentro de uma ação. É um pedido de antecipação de alguma coisa dentro de uma ação, né? Que pode ser uma tutela de urgência cautelar, tá? De proteção a pessoas, de proteção a provas, né? De proteção a coisas, né? Ou pode ser uma antecipação de tutela propriamente dito, né? Que consiste no adiantamento do resultado final, né? Da lide, né? Em favor do autor. Então, liminar é um pedido que você faz para que se antecipe aquilo que você está querendo dentro do processo. E a liminar, normalmente, ela é dada antes da citação, né? Então, toda determinação exarada pelo juiz, né? Toda providência concedida pelo juiz antes da citação do processo, chamamos de liminar, né? Mas o juiz pode, lá no meio do processo, por exemplo, verificar que há necessidade de se conceder alguma providência em favor de alguma das partes. Aí já não há o quê? Concessão liminar propriamente dita. Haverá o quê? Haverá a concessão de uma medida de urgência. Então, a grosso modo, gente, liminar é aquilo que se pede antecipadamente dentro do processo, tá? Antes da própria citação do réu. Tudo que vem depois, né, a grosso modo, podemos definir como medidas de urgência processuais. E aqui o legislador diz que a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente, ou seja, já no despacho do juiz, né? Ou após justificação prévia. O que é essa justificação prévia? O juiz, quando vai despachar a inicial e ele percebe que realmente, né, o pedido ali ele deve ser concedido, já falamos, ele pode já concedê-lo liminarmente, inaudita altera parte, sem ouvir a parte contrária, tá? Mas se ele estiver em dúvida, né, para fazer, apesar que essa análise que ele faz é uma cognição sumária, é uma análise superficial ainda, né? Mas pode ser que mesmo assim não haja a possibilidade de fazer essa análise superficial. Bom, o juiz não está convencido pelos documentos que foram juntados na inicial e tal, e aí ele designa uma audiência chamada de justificação prévia. Para quê? Para ouvir testemunhas. Para complementar, se for o caso, né, aquelas informações que foram trazidas pelo requerente juntamente com a petição inicial, traduzida através de documentos. E essa audiência ela é sem grandes formalidades, entendeu? O juiz marca ela rapidamente, você entendeu? O requerente ele leva as testemunhas independentemente de intimação, tá? E aí o juiz realiza essa audiência ouvindo testemunhas. E aí vocês podem perguntar, e o requerido não vai participar dessa audiênciazinha? Depende. Se o juiz verificar, por exemplo, que se o réu ficar sabendo que contra ele está sendo requerida aquela medida, poderá prejudicar a execução dessa medida, o juiz faz a audiência sem intimar o réu. Se o juiz entender que não há possibilidade de nenhum prejuízo, mesmo o réu ficar sabendo, ele intima o réu para que compareça a essa audiência também, né? Para que ele participe a essa audiência. Um exemplo, o requerente está requerendo uma medida, né, uma tutela cautelar de arresto, né? Ou seja, uma tutela cautelar para apreender um determinado bem em decorrência de uma dívida de pagamento em dinheiro, porque o autor está tentando alienar, ou aliás, o réu está tentando alienar esse veículo, ou ele está tentando ocultar esse veículo. É lógico, gente, se ele ficar sabendo antecipadamente que contra ele essa medida foi proposta, ele pode facilmente esconder o veículo, por exemplo, ocultar o veículo, e aí quando chegar um mandado de busca e apreensão, não encontrará mais o veículo. Nesse caso, o juiz pode fazer o quê? Concede a medida, sem ouvir o réu, inaudita altera partes,
executa-se o mandado, apreende-se o veículo e aí sim faz-se a citação do réu para que ele possa responder, né? Então essa audiência de justificação prévia pode ser realizada com ou sem a participação do requerido, né? Dependendo da situação. Encerrada essa audiência de justificação prévia, o juiz já tem agora, né, ele já tem os documentos que foram juntados na inicial e ele tem agora o quê? Os depoimentos testemunhais colhidos na audiência de justificação prévia. Aí ele já tem como fazer esse juízo sumário da pertinência ou não do requerimento da tutela de urgência. Se ele entender que agora sim ele está convicto de que é necessária a tutela, ele concede essa tutela. E não é porque ela foi concedida ao final da audiência de justificação prévia que ela deixa de ser uma concessão liminar. Ela continua sendo uma concessão liminar. Por quê? Essa audiência de justificação prévia normalmente ela é realizada antes mesmo da citação do réu, né? Com relação a tutela de urgência antecipada, que era a antiga antecipação de tutela, prevista lá no artigo 273 do Código Revogado, o juiz, quando ele vai avaliar o pedido da antecipação de tutela, o legislador diz que ele tem que verificar fumus boniuris, perito in mora, é lógico, tem que estar presente, são os requisitos, né, para que a tutela de urgência seja concedida. Ele tem que observar ainda, em regra, se ele conceder essa antecipação, se por um motivo qualquer depois ele quiser reverter e revogar essa medida, ele poderá retornar as partes ao estado que se encontravam antes da concessão da medida, que chamamos status quo, né? Então, diz lá o legislador no parágrafo 3º, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Então, se o juiz concede antecipação de tutela, determinando que o requerido entregue o veículo ao autor antes do desfecho da ação principal, ele tem que observar, bom, depois se essa antecipação não se tornar mais necessária, porque os requisitos que levaram à sua concessão não mais existem, né? Eu posso retornar ao estado anterior? Eu posso, por exemplo, nesse caso ele pode, ele pega o veículo que está com o autor e devolve ao requerido. Pronto, a medida ela foi revertida sem causar prejuízo às partes. Então, num primeiro momento, o juiz tem que analisar, no momento em que ele vai conceder a antecipação de tutela, se ele pode depois voltar atrás, se ele pode revogar e retornar as partes ao estado em que elas se encontravam antes. Quando eu digo estado, é o estado jurídico, né? E de fato que elas se encontravam antes da concessão da medida. Mas, mesmo o legislador no parágrafo 3º dizendo que o juiz, quando vai conceder a antecipação de tutela, ele tem que verificar, né, se a medida poderá ser revertida, existem alguns casos, gente, em que mesmo havendo, né, a falta de certeza da reversibilidade da medida, o juiz deverá assim conceder. Imaginem vocês, por exemplo, alguém que ingressa, né, com um pedido de antecipação de tutela para que um plano de saúde lhe pague lá, você entendeu? Um determinado exame ou uma determinada cirurgia, né? Bom, o que acontece? O juiz vem e concede a antecipação de tutela. Determina que o plano de saúde pague a cirurgia. O plano de saúde vai lá e paga a cirurgia. Isso ainda em cognição sumária. Aí vem a ação que visa anular aquela cláusula contratual, né, do plano de saúde que proibia o pagamento daquela cirurgia. Se a ação, ao final, for julgada procedente, lógico, anulou-se a cláusula que impediu o pagamento, mas já foi dado o quê? Já foi dado o provimento do pedido e a cirurgia foi realizada. Não houve prejuízo para ninguém. Aí não teve problema nenhum, né? Agora, imaginem vocês se essa ação de anulação da cláusula contratual ao final ela for julgada improcedente.
que aconteceu aí? Bom, agora tem-se a certeza, no mérito, de que o plano de saúde realmente tinha razão, mas ele já pagou. E aí? Não há mais como reverter essa medida. Então, o que acontece? Infringiu-se o parágrafo 3º do artigo 300 do CPC. Só que aí, gente, tem uma coisa. O direito, em determinadas situações, ele se depara com dois caminhos a seguir. E esses dois caminhos poderão levar a um prejuízo grave, poderão levar a um mal, você entendeu? E aí o legislador tem que escolher o mal menor, né? Tem que escolher o mal menor. Poderá ocorrer, né, prejuízo para ambos os caminhos. Qualquer caminho que o legislador seguir poderá haver um prejuízo. Só que ele tem que escolher aquele cujo prejuízo poderá ser menor. E nesse exemplo hipotético, o que acontece? O que vocês acham que é preferível? O juiz não dar antecipação de tutela para mandar fazer a cirurgia, e aí a pessoa não faz a cirurgia esperando a ação principal resolver e ela morre. Aí vem a ação principal e diz, não, realmente o requerente tem razão. E aí? Ele já morreu. Já morreu. O provimento jurisdicional favorável não tem mais efeito prático nenhum, né? A pessoa já morreu. Agora, o contrário. O juiz antecipa a tutela. Faz-se a cirurgia. A pessoa, né, tem a sua vida salva. E ao final a ação que ele ingressou é julgada improcedente. Causou um mal. Causou, lógico que causou um mal. A companhia lá de seguro ou do plano de saúde vai ter um prejuízo financeiro. Agora, qual é melhor? O prejuízo financeiro? Qual é menor? Qual é o menor prejuízo? O financeiro ou o da vida aí do requerente? Mesmo porque, né, nesse caso, se a ação principal for julgada improcedente, poderá o plano de saúde, a seguradora, né, resolver isso através de indenização por perdas e danos. Vai que porventura o requerente tenha bens patrimoniais, poderá a seguradora, o plano de saúde se ressarcir dos valores aí indevidamente pagos. Então, quando o juiz se deparar com dois caminhos que podem causar, né, males em qualquer um deles, ele tem que optar por aquele que poderá causar um mal menor, né? E é isso que deve ser observado, né? Bom, o código anterior, gente, quando ele falava em tutela cautelar, ele dava nome a algumas medidas cautelares. A tutela antecipada, ela não era nem tratada no processo cautelar, ela era tratada no processo de conhecimento, enquanto que as tutelas cautelares eram tratadas no processo cautelar. Agora não, agora o legislador, né, ele considerou da mesma natureza a tutela cautelar e a tutela antecipada, coisa que a doutrina, mesmo no código anterior, já se manifestava favoravelmente. Então o que acontece? No código anterior, a tutela cautelar, quando ela estava prevista no código, ela era chamada nominada. Quando ela não estava prevista no código, né, ela era chamada cautelar inominada. Tinha o que chamávamos poder geral de cautela, previsto no antigo artigo 798 do CPC revogado, que dizia que o juiz poderia determinar quaisquer medidas cautelares urgentes que se fizessem necessárias dependendo do caso, né? O que acontecia? Tínhamos lá arresto, sequestro, busca e apreensão, produção antecipada de provas, justificação, notificação, interpelação, que eram as medidas cautelares que o Código previa de forma específica. Essas eram as chamadas tutelas nominadas ou cautelares nominadas. E tínhamos outras que o juiz poderia, em virtude desse poder geral de cautela previsto lá no artigo 798, também conceder, mas que não estavam previstas especificamente no Código. Por exemplo, sustação de protesto, né?
bloqueio de veículos, né? Intervenção em empresas. Eram medidas cautelares que o juiz podia determinar, mas não estavam devidamente previstas, especificamente previstas no Código. Por isso eram chamadas inominadas. Inominadas não porque não tinham nome, porque elas tinham nome, mas porque não estavam regularmente previstas de forma específica no CPC. O Código atual, ele acabou com o processo cautelar e também não exige mais, né, que determinadas situações estejam exatamente igual àquela medida nominada que o Código lá prevê. Por exemplo, para você requerer no Código anterior uma cautelar de arresto, você tinha que demonstrar que a sua ação principal era uma ação de execução por quantia certa, tá, contra devedor solvente. Tá? Se você requeresse um sequestro, você tinha que comprovar que a sua ação principal era uma ação, né, para entrega de coisa, né, de coisa certa, ou seja, você tinha que especificar, né, você tinha que satisfazer os requisitos exigidos para aquela medida cautelar. Agora não, né, as tutelas provisórias de urgência não exigem mais requisitos específicos, ou seja, o juiz é que vai observar a sua necessidade, desde que esteja presente o fundus boniuris e o perigo in mora. Mas mesmo assim, o artigo 301 fala lá: a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arrestos, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bens e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Ora, o que é arresto? O que é sequestro? O que é arrolamento de bens? O que é registro de protesto contra alienação de bem? Bom, gente, o Código atual ele não diz o que é. Aí nós vamos ter que buscar elementos, nós vamos ter que buscar definição, sabe onde? Lá no Código revogado. Olha que absurdo, né? Então, mesmo o Código aqui falando de arresto, de sequestro, de arrolamento de bens, de registro de protesto contra alienação de bens, não há necessidade de, quando você vai requerer uma tutela cautelar, você fala: eu quero uma tutela cautelar de arresto, eu quero de sequestro, de busca e apreensão e assim por diante. É só você fazer o quê? Você definir o motivo do seu requerimento e comprovando que está aí o fundus boniuris e o periculo in mora. Não há mais necessidade de você particularizar a medida que você está requerendo, né? E aí podemos falar o que é um arresto. Arresto é uma medida constritiva de bens, de quaisquer bens do devedor, para garantir uma execução por quantia certa. Sequestro é uma medida de constrição do bem objeto da disputa para garantir uma ação de execução para entrega de coisa, né? O que é um arrolamento de bens? É o relacionamento de bens, né, que é pedido aí, né, por alguém que tem interesse em que determinados bens sejam relacionados, catalogados, que é o caso, por exemplo, de um casal que está se separando, né, e um deles se separa de fato e os bens em comum fica na posse e administração do outro, e ele começa, esse que está na posse e administração, começa a dilapidá-los, né, a onerá-los, a ocultá-los e assim por diante. Então, aquele cônjuge interessado vai lá e requer que aqueles bens que forem encontrados sejam devidamente relacionados. Para quê? Para que depois, numa eventual partilha, isso possa ser, né, devidamente partilhado. Então, não há mais necessidade de você particularizar a medida que você deseja. Mesmo o artigo 301 falando aí, né, de algumas medidas, né, que eram nominadas lá no Código anterior. Bom, na realidade, gente, a tutela cautelar, né, a tutela de urgência, seja ela cautelar, seja ela antecipada, ela pode ser requerida livremente pelo interessado, né? É o livre direito de ação que ele tem, né? Ele tem direito de petição. Só que ele tem que tomar cuidado. Por quê? Porque ele será responsabilizado civilmente, né, por ter ingressado com essa medida em determinadas situações, tá? E nós vamos ver já já quais são essas situações. Bom, quais são essas situações? O artigo 302 diz lá: independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa. C. Gente,
Quando a sentença lhe for desfavorável, toda tutela provisória de urgência, tá? Ela é requerida com a finalidade de se proteger o processo. Qual o processo? O processo onde o direito das partes está sendo discutido, ou que vai ainda ser discutido. Nós veremos aí na próxima aula que a tutela de urgência ela pode ser antecedente ou pode ser incidental, né? Então, tudo bem, eu ingresso com a tutela de urgência, seja cautelar ou antecipado, o juiz me concede, e aí o processo principal ele é julgado, e no processo principal, quanto ao mérito, eu perco. O juiz julga improcedente a ação que eu promovi. Peraí, e aquela tutela, né, provisória, cautelar ou antecipada que me foi concedida? Se o requerido comprovar que a execução daquela medida me trouxe algum prejuízo, e aí devemos observar que tem que haver o nexo de causalidade entre a execução da medida, não só a concessão, a execução da medida, né, pode ter trazido prejuízo, e isso tem que ficar comprovado. Se assim comprovar, gente, o requerente da medida deverá indenizar, né, civilmente aí o requerido. Também a tutela de urgência poderá trazer prejuízo quando obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente e não fornecer os meios necessários para a citação do requerido em 5 dias. Nós vamos falar mais disso, né, na próxima aula, que é quando a tutela de urgência ela é requerida de forma antecedente, seja cautelar ou antecipatória. O que é uma tutela de urgência antecedente? Não existe ainda o processo principal, mas você necessita da medida. Vamos supor que você seja credor de alguém, né? E credor de uma dívida em dinheiro, essa dívida já está vencida, mas você ainda não promoveu a ação de execução ou ação de cobrança, conforme o caso. E você vê que o requerido está vendendo seus bens, está alienando seus bens. Quando formos estudar o processo de execução, nós vamos aprender que o que garante a execução, o que garante o que garante o crédito, né, do credor são os bens do devedor, os bens patrimoniais, né? Não é a própria pessoa do devedor, mas os seus bens. Então a obrigação pelo cumprimento, né, da dívida recai sobre os bens. E se o cara está dilapidando os bens que possui, lógico, quando você promover a ação, né, pertinente, ele não terá mais bens, por consequência você não poderá mais receber a sua dívida. Nisso você faz o quê? Você ingressa com uma tutela provisória cautelar, de arresto, por exemplo. Já disse que não é necessário você colocar o nome, arresto. Mas se você já sabe o que é arresto, tal, você paga lá arresto. Ou você pede simplesmente que o juiz bloqueie determinados bens do devedor, até o limite da obrigação. Isso você faz antes da própria ação principal, né? Antes do processo que você irá promover para receber a sua dívida. Isso é o que? Uma tutela provisória de urgência cautelar, né? Então, quando você requer essa tutela e o juiz concede liminarmente, lembra-se que eu disse o que é a concessão liminar? Quando o juiz concede liminarmente, né, inaudita altera partes, o requerido não foi nem citado ainda, ele nem está sabendo da medida, né? Mas o juiz já concedeu, porque entendeu ser de suma urgência e também entendeu que se o requerido ficasse sabendo, ele ia prejudicar a execução da medida. Aí o legislador diz, uma vez, né, obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, inaudita altera parte, o requerente não fornecer meios necessários para a citação, né, no prazo de 5 dias. Gente, aqui é o seguinte, normalmente isso não ocorre, porque quando o requerente ingressa com o pedido, a própria petição inicial já vai dizer, né, qual é o endereço do requerido, né, a qualificação perfeita do requerido. O artigo 319 agora do CPC, ele é bem exigente nesse aspecto, quanto à qualificação do requerido, né? Então, na prática, dificilmente isso ocorre. Mas vamos supor que ele não tenha dado informações necessárias para encontrar o réu. Ele tem prazo de 5 dias contados da
obtenção liminar da medida para que fosse, não é nem da obtenção, é da execução da medida, para que ele possa efetivar a citação do réu. Se ele já forneceu os elementos necessários, gente, não importa que demore 15 dias, 20 dias, tá? Para que haja a citação do réu, mas ele já forneceu elementos necessários para a citação. Se demorou mais, lógico que não é problema dele, né? É um problema do Poder Judiciário, porque na realidade a responsabilidade pela citação é do Poder Judiciário. Agora, quem tem a responsabilidade de fornecer as informações necessárias para a citação é o requerente. Então, se ele não fornece essas informações no prazo de 5 dias, o que vai acontecer? Aquela medida ela vai ser revogada. E aí, se houve prejuízo devidamente evidenciado, o requerido poderá exigir o pagamento por parte do requerente. Quando ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal, né? Mais adiante, quando estudarmos lá, né, o processo de execução, né, nós vamos verificar que em algumas situações a medida ela se extinguirá. Pode se extinguir em decorrência da prescrição, da decadência, né? Nós vamos ver mais adiante que uma vez promovida a tutela de urgência antecedente, né, e executada a medida, a partir da execução da medida, a partir da intimação do autor da execução da medida, ele tem 30 dias de prazo para completar o pedido, né, que ele fez ali no provimento cautelar. Agora é completar de que forma? Fazendo o pedido principal, né? Se ele não fizer o pedido principal no prazo de 30 dias contados da intimação da execução da medida, essa medida cautelar ela será revogada. Então, não importa, gente, qualquer forma, né, qualquer motivo que levou à cessação da medida, né, se porventura essa medida, enquanto ela valeu, se ela trouxe prejuízo ao requerente ou ao requerido, o requerente deverá indenizar. Pode a medida, por exemplo, ser revogada pelo juiz, né? Já falamos que é tutela provisória, porque ela pode ser revogada em qualquer momento. Se o juiz, em determinado momento do processo, entender que os motivos que levaram à concessão da medida não mais existem, ele pode revogar desde que forma fundamental. Então não importa quando ocorrer a cessação da eficácia da medida, não importa qual seja o motivo, se houve prejuízo enquanto a medida, se houve prejuízo ao requerido enquanto a medida ela valeu, o requerente deverá indenizá-lo. Quando o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor, já falamos, né, quando comentamos aqui o próprio inciso 2. Essa indenização, tá, quando ela for, né, aí determinada, ela poderá ser cobrada, ou melhor, ela será cobrada pelo requerido dentro dos próprios autos do processo. Não há necessidade de se ingressar com uma outra ação para exigir aquela indenização que foi apurada. Só que eu repito, essa indenização ela não é automática, não é porque a medida, não é porque a sentença foi desfavorável ao requerente, né, lá no processo principal, não é porque houve prescrição ou decadência, não é porque ele não forneceu elementos necessários para a citação no prazo de 5 dias, não é porque a medida foi revogada por algum motivo, ou ela foi cessada por algum motivo, que a indenização ela é automática. De maneira nenhuma. O requerido deverá provar o nexo de causalidade entre o prejuízo e a medida concedida, né? E ainda, ele deve liquidar esse valor, pedir a liquidação desse valor. E aí, nós temos duas formas de liquidação, que é a liquidação por arbitramento ou a liquidação pelo procedimento comum. São formas de liquidações de decisões judiciais. Nós vamos estudar lá adiante, quando estudarmos a liquidação de sentença, prevista entre os artigos 509 ao 512 aí do CPC. Bom, gente, nesse primeiro momento, é isso que nós tínhamos para falar a respeito aí, né, dessas disposições comuns às tutelas de urgência,
que nós já sabemos, né, só para treinar, né? As tutelas de urgência são classificadas em tutelas cautelares e tutelas antecipadas. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado de mais essa aula, tá? Compartilhe aí com os amigos, com os familiares que tenham interesse na matéria. Cliquem aí, né, no nosso canalzinho do YouTube para que possamos cada vez mais aumentar aí o nosso número de seguidores. Um abraço e até a próxima.